Bom dia, nono ano, tudo bem? Desculpa aí estar acordando vocês, mas está na hora de ir para a aula, não é isso? Espero que vocês estejam bem, espero que tudo isso passe e que a gente venha logo ter o convívio pessoal, né, da gente, o convívio corpo a corpo que a gente tinha na sala de aula, certo? Bom, hoje eu vou dar o prefácio do capítulo 3, que a gente continua no contexto europeu, só que a gente vai dar as subdivisões da Europa, né? Mas para a gente entender as subdivisões da Europa, a gente tem que entender o contexto histórico da Europa. O que é o contexto histórico? É a formação dos países, né? A formação dos estados nacionais, né? A gente tem a França, a gente tem a Inglaterra, a gente tem a Alemanha, a Itália. Todos esses países europeus passaram por uma formação, certo? De estados nacionais para países. Então a gente tem que entender esse contexto, como aconteceu isso, através de guerras, pacificamente, né? A gente vai para a questão da Itália, que hoje está sendo muito acometida pelo coronavírus. A Itália tem algo muito semelhante em um elo com o Brasil. Durante o processo de unificação italiana, tinha um senhor, um rapaz, chamado Giuseppe Garibaldi. Ele participou ativamente do processo de unificação da Itália. Unificou todos os territórios italianos em um só e formou o país que hoje a gente conhece como Itália. Mas para isso acontecer, houve várias guerras, certo? Derramamento de sangue, assim como outras questões políticas teve que ser resolvida, certo? A gente também tem que ter a ciência que a Itália remete ao Império Romano, não é isso? A Itália remete ao Império Romano. A Itália passou por um processo do Tratado de Latrão, que Roma tinha uma porcentagem do seu território cedido à Igreja Católica, no qual se criou o Estado do Vaticano, que a gente conhece hoje. O Vaticano fica dentro de Roma, certo? Então a gente tem que saber de tudo isso aí para a gente saber o porquê dessa divisão da Europa hoje em dia, né? Voltando a Giuseppe Garibaldi, ele teve uma grande participação aqui na Revolta da Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Ele e sua mulher Anita Garibaldi, certo? Então a gente tem que ter o contexto histórico ligado ao contexto geográfico, certo? A gente vai agora para a França. A França passou por um processo de unificação desde a Revolução Francesa, da queda da Bastilha, né? Quando o rei Luís XVI, o chamado Rei Sol, ele foi guilhotinado. Então as coisas começaram a mudar na França. O contexto de Estado Nacional começou a tomar contornos maiores, certo? Então a gente tem que ter essa ideia, principalmente da França, da Itália, da Inglaterra e da Alemanha. A França, a gente sabe que durante o processo de Revolução Francesa teve o seu lema, né, que é liberdade, igualdade, fraternidade. Teve a questão do iluminismo, que de certa forma colaborou para que o povo abrisse os olhos para o sistema que eles estavam inseridos, para a mudança desse sistema. A gente vai também para a Inglaterra, o anglicanismo, né? Um termo religioso, mas que mudou o contexto também político da Inglaterra, certo? Que hoje em dia é Inglaterra, mas não era Inglaterra, era a Grã-Bretanha, que hoje é o Reino Unido, que é a Inglaterra, a Escócia, certo? E Irlanda, só que a Irlanda já está independente. Então tudo isso a gente tem que ter a ciência, certo? A Alemanha, que antes era só a região da Bavária,
Então houve todo um processo de unificação alemã, certo? A gente só conhece a Alemanha da questão da Segunda Guerra Mundial, da questão do nazismo, mas a Alemanha tem muito mais do que isso aí. Certo, pessoal? Hoje eu vim aqui propor uma atividade diferente para vocês, que eu já estava propondo para vocês de livro. Vamos fazer algo agora diferente, vamos fazer algo inovador, né? O que é que eu quero para que vocês me entreguem na quinta-feira que vem? Eu quero que vocês gravem um vídeo de 2 a 3 minutos com participação dos seus familiares, certo? Sobre o assunto que eu dei hoje, mas eu vou esmiuçar para vocês o que eu quero nesse vídeo. Eu quero que vocês exponham a opinião de vocês sobre a questão do coronavírus na Europa. Qual é a opinião que vocês têm, que os seus familiares têm sobre a proporção que o coronavírus está tomando na Europa? Eu quero agora que vocês falem com a parte humana de vocês, com o coração. Qual é a visão que vocês têm? Se vocês fossem de mandar mensagem, qual é a mensagem que você mandaria, principalmente para a Itália, a qual a gente falou aqui, que está sendo muito afetada, Alemanha, França. Qual é a mensagem de amor que a gente mandaria? O que é que vocês pensam acerca da Europa no que tange ao coronavírus? Por que que a Europa está sofrendo tanto pelo coronavírus? Qual é a mensagem que você deixa para eles? Certo? Essa atividade eu quero participação também da família. Seu pai, sua mãe pode falar, ou você pode transmitir o que seu pai e sua mãe está pensando, certo? Você pode falar pelo seu pai e sua mãe, mas o ideal mesmo, o legal seria a família participar, certo? Essa atividade vocês me entregam na quinta-feira que vem. Qualquer dúvida, venha no meu PV e converse comigo, certo? No mais, um abraço, beijos, cuidem-se bem e qualquer dúvida eu estou aqui para tirar, certo? Tchau, tchau, gente.